Galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas, nosso vídeo hoje de número 86. Já começa então deixando aquele joinha, clicando aqui na setinha de baixo, compartilhando com a sua turma direto naquele grupo de WhatsApp. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nada. Bora lá ver as nossas questões de hoje. Bom, nossa primeira questão de hoje é da... Opa, calma aí que já pulou. Da prova de título de terapia intensiva adulto da Sobrafil de 2021, a última prova de título que a gente teve ano passado. Com relação aos loops apresentados a seguir, assinale a alternativa correta, considerando as curvas com os respectivos números. Então ele dá aqui, ó, várias curvas, né, vários loops para a gente, tanto de volume e pressão, quanto de volume fluxo, e ele vai falar ali algumas situações, ele quer que a gente encaixe os números na descrição correta ali, tá? Então vou colocar aqui, ó, vou colocar as descrições. Então a gente vê aqui que a gente tem 4 descrições falando de curva de fluxo, volume, e a gente tem 2 falando de pressão, volume. Um detalhe que a gente precisa olhar aqui nos gráficos, que logo de cara já mostram para a gente qual é de fluxo, volume, qual é de pressão, volume. Quando a gente fala de fluxo em ventilação mecânica, foi convencionado que a inspiração é positiva e a expiração é negativa. Então, aqueles gráficos que tenham parte de cima e parte de baixo ali, vão ser os gráficos de fluxo, né? Então, por exemplo, aqui ó, o 3, o 4, o 5 e o 6, eles são gráficos de fluxo-volume. Enquanto o gráfico 1 e o 2, repara que só tem a parte de cima da curva, então eles são gráficos aqui de pressão-volume, tá? Então vamos começar olhando para os pressão-volume, que só são 2. Então vamos olhar aqui para os 2 últimos itens primeiro, tá? Então ele fala aqui, ó, curva pressão-volume em ventilação controlada e curva pressão-volume em ventilação assistida. Então qual é cada curva, né? Então aqui, ó, curva pressão-volume em ventilação controlada é a curva 1 e curva pressão-volume em ventilação assistida, ela é a curva 2. Por quê? Repara aqui que na primeira curva, ó, sai do zero, aí ele realiza a inspiração, realiza a expiração e volta para o zero. Na segunda curva, repara que tem ó, essa pequena baguncinha aqui no início do gráfico, onde primeiro a gente tem um deslocamento aqui para o lado negativo da curva, então ou seja, está fazendo pressão negativa. O que ele está fazendo? É o disparo, né? Alguém colocou lá que o disparo vai acontecer com menos 2 de pressão. Então o paciente fez um esforço, deslocou a pressão lá para menos 2, por exemplo, teve o disparo, aí fez a inspiração, fez a expiração e volta para o zero. Tá? Então, por isso que eu sei que a 2 é assistida, teve um disparo do paciente, e que a 1 é controlada, não teve nenhuma atividade aqui do paciente. Tá? Então, já colocamos ali a 1 e a 2. Então, vamos aqui ver as outras. Ó. Curva fluxo-volume em ventilação controlada, ou seja, quais dessas é uma curva fluxo-volume normal, né? Sem interação do paciente, sem nenhuma outra alteração. Então, ela é a curva 3, tá? 3, o 3 meio feio aí, mas é o 3. Por quê? Ó, eles vão partir do zero, então tá tendo aqui ó, a inspiração, estou tentando contornar aqui o gráfico, tá? Então teve aqui a inspiração, e aí começou aqui a expiração, né? Então o fluxo vai diminuindo aqui gradativamente na expiração. Nossa, difícil de desenhar aqui com o mouse, viu? Ó, vamos ver se agora vai. Então aqui, ó, expirou, expirou, expirou e voltou para o zero, tá? Isso aqui é uma curva normal. Então teve a inspiração, o loop da inspiração e depois o loop da expiração voltando para o zero. Então a gente vê o aumento do fluxo, ganha volume e depois ele tem um fluxo, um pico de fluxo expiratório, esse pico de fluxo vai diminuindo e ele vai perdendo volume até zerar o volume e o fluxo. A próxima, curva fluxo-volume configurando aumento da resistência expiratória. E a curva que tem aumento da resistência expiratória é essa aqui, ó, é a curva 4. Por que a 4? Isso aqui é uma curva muito característica, cai em muita prova, tá? Aonde depois que a gente tem aqui ó, o pico de fluxo, deixa eu ver aqui, nossa, tá difícil com o mouse aqui, viu? Deixa eu tentar com a mão. Depois que a gente tem aqui ó, o pico de fluxo, o que acontece? O normal seria a gente ter aqui ó, uma queda progressiva aqui, lenta, né, até chegar lá no zero. O que acontece é que ele tem esse abaulamento, então você vê que a velocidade do fluxo expiratório
cai, né? Ele tem um menor valor ali de fluxo expiratório, justamente por causa do aumento da resistência expiratória. Então ele faz essa curva que vai abaulando aqui, em vez de ser só igual aqui na curva 3, que a gente tem que basicamente depois do pico de fluxo expiratório aqui, a gente tem uma reta. Não, ele faz esse abaulamento aqui, ó, na curva 4, tá? Tá difícil de desenhar aqui hoje para vocês na tela. Curva fluxo-volume indicando vazamento. A curva fluxo-volume que está indicando vazamento, deixa eu colocar aqui. É a curva. Vou desenhar na mão aqui. Vamos ver se eu consigo. Eita. Ó, é a curva, deixa eu colocar aqui. 5. Ó, o tamanho desse 5 que saiu aí. Tá? Então, por quê? Se a gente olhar, a gente está vendo aqui, ó, no final da expiração, tá vendo que ele deveria chegar no zero, né? Ele deveria chegar aqui, mas ele está encostando lá, ele está fazendo fluxo zero, né? Muito antes. Então, a gente vê que o volume inspirado foi 1, só que o volume expirado é muito menor. Ou seja, alguma parte desse volume se perdeu para o vazamento. Então, o fluxo zera antes aqui e o volume expirado é menor que o volume inspirado. E aí, obviamente, a curva fluxo-volume que indica aprisionamento aéreo é a 6, onde a gente vê aqui, ó, nesse cantinho, de novo, tem que sempre chegar no zero, né? Teria que chegar aqui, ó, e ele chega acima, ou seja, ainda está tendo fluxo quando se inicia um novo ciclo, ele não expirou todo o ar. Isso é característica do alto PIP, do aprisionamento aéreo, é o paciente iniciar um novo ciclo antes de expirar todo o ar que ele inspirou na respiração anterior, tá? Então a nossa sequência ficou, ó, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Vamos procurar aqui 3, 4, 5, 6, 1, 2. 3, 4, 5, 3, 4, 5, opa, aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 1, 2. Então ficamos aí com a letra E. Vamos conferir aí o nosso gabarito e aí resposta certa. Pode mandar mais uma aí para sua conta. Nossa segunda questão, também da prova do título de 2021. A Mato e colaboradores, em uma análise de dados individuais de 3.562 pacientes, observaram que a driving pressure é uma variável independente associada à mortalidade nos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, sob ventilação mecânica. Em sua análise, independentemente do nível de PIP utilizado e da pressão de platô atingida durante a ventilação, se os níveis de driving pressure ultrapassassem determinado valor, o risco de mortalidade se elevava. Então, artiguinho lá clássico, né, do Marcelo Amato. Então, de acordo com a Amato e colaboradores, a redução da driving pressure abaixo de qual valor está relacionada com a redução da mortalidade dos pacientes envolvidos no estudo? E aqui bastava você conhecer aí o estudo do Amato ou conhecer os valores que a gente costuma usar para driving pressure, que eles têm que estar então abaixo de 15, né? Então os valores têm que estar aí abaixo de 15. Essa aqui bem facinho, então ó, nosso gabarito aí 15. Manda logo aquele certo aí na sua questão e manda também já um joinha aí no vídeo, me dá essa moral, me dá essa ajuda aí, contribui aí com o meu trabalho, se inscreva no canal, indica para sua turma se inscrever no canal também, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que saem aí quase todo dia e deixa seu comentário se ficou com alguma dúvida, se quer falar alguma questão, alguma prova para aparecer aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!